para a psicanálise, a adolescência é algo muito importante, né? Esse espaço dedicado à adolescência é urgente na nossa sociedade, visto que nós temos poucos estudos que falam a respeito da adolescência como deveria falar, né? E só o fato de termos tantas pessoas engajadas, motivadas com relação a esse assunto, estarem de fato implicadas com o tema da adolescência, é uma esperança para a gente, né, poder oferecer qualidade de vida a muitas pessoas que se encontram nessa fase específica do desenvolvimento humano. Então, mais uma vez, gratidão a todos os que estão aqui. Sandro, gratidão infinita, você sabe disso. E eu espero que no final, né, após a apresentação dos slides, a apresentação teórica, ocorra um bate-papo bastante promissor para que a gente possa trocar diversas informações, porque a psicanálise, ela se faz pelos pares, a troca dos pares, né? O psicanalista não se faz sozinho nessa jornada, esse percurso ele é coletivo, e quando nós estabelecemos uma rede de conhecimento, nós ganhamos uma qualidade de informação a todos. Então, antes, né, de falar, né, vou compartilhar aqui minha tela para facilitar a minha fala, e daí vocês também veem por essa parte, né, assim a gente vai trocando, e se houver necessidade, né, que vocês estendam a mão para tirar alguma dúvida no meio da fala, por favor, sintam-se à vontade, né, não há necessidade de esperar até o fim, caso seja necessário, né, a participação, estarei aqui à disposição. Deem um joinha para mim, por gentileza, para ver se está tudo ok, se vocês estão vendo que eu ainda não coloquei a tela Está toda. aparecendo, Mariana, acho que é só Sim. colocar no modo de apresentação. Isso, modo de apresentação. Mas assim, agora está ok? Não, é só ir ali, a apresentação diz lá, agora Agora foi. foi, né? E qualquer coisa, viu, Sandro? Se sumir aqui, por favor, fala que eu conserto. Bom, então, por que o título Adolescência é um segundo nascimento, né? Essa palavra nascimento, ela nos reporta diversas informações. Perdão. E por ser tão sugestiva de explicações múltiplas, a gente também pode entender que a adolescência, ela é um período de diversas compreensões também. Um momento muito delicado da fase do desenvolvimento humano, porque não existe uma receita de bolo para se compreender a fase da adolescência. Ela é um nascimento específico, totalmente distinto da infância, porque surgem novas demandas, novos complexos, então a partir daí a gente vai entrar nessa nomenclatura do nascimento com a teoria de psicanalistas renomados para compreender, porque trata-se de um... Seu pai não chegou ainda. Acho que o microfone de alguém tá ligado, né? Isso, obrigada. Então, só retornando, né, com essa questão da linguagem metafórica que eu estava falando, o segundo nascimento da infância, ele é algo que a gente vai analisar mais por um contexto social, porque na questão biológica isso seria impossível, né? Mas uma questão psíquica, uma estrutura social, a gente consegue compreender que sim, é uma nova fase da vida humana e que envolve tantos cuidados como a primeira ou primeiríssima infância, por exemplo, né? Então eu vou passar agora um pouquinho de mim, só para que vocês compreendam o meu lugar de fala, né, de onde eu venho, por que eu sou tão implicada com a questão da adolescência em si, né, e por que é que eu considero isso importante. Na verdade, né, além de psicanalista, professora, escritora e palestrante, eu sou uma pessoa movida ao conhecimento
e tenho muita empatia também pelos outros. Eu gosto de escutar para tentar acolher. E como o mundo dos adolescentes, ele faz parte da minha vida há mais de 20 anos, eu sinto a necessidade de estar sempre em constante evolução, de aprendizado, de estudo, e dentre essa jornada, ao longo de mais de 20 anos dedicados à educação, e agora também à psicanálise, além de cursar letras e pedagogia, eu fiz outras pós-graduações que também entram em contato com a saúde mental, né, com questões da neuropsicopedagogia, psicopedagogia em si, enfim. Eu também transito bastante pela parte da literatura, da linguagem, e nesse ponto corroboro o tempo todo com Lacan, falando, né, do inconsciente e a linguagem. Eu acho que através da manifestação linguística, a comunicação não se dá por completo, muitas vezes, mas ela fornece indícios, pistas, para que a gente possa descobrir o que está pelas entranhas do inconsciente, né, para tentar desvendar algumas coisas que nos causam traumas, conflitos, enfim. Esse é o meu percurso de fala, para que vocês possam compreender a sequência dos meus slides, né? E por causa disso, eu apresento já de início um poema do Mário Quintana, no adolescente, porque dentro dessas estrofes, eu acho que ele consegue falar tanto nestes versos tão singelos, porém tão complexos, porque aqui a gente percebe uma pulsão de vida e pulsão de morte. Nós analisamos conflitos, desejos específicos do período da adolescência. Então, vou fazer a leitura para vocês, para que vocês possam compreender um pouquinho o que a literatura também passa a respeito da própria psicanálise. Freud já dizia isso, né, que os poetas, eles alcançam a psicanálise numa velocidade, numa capacidade acima, às vezes, da média, e eu acho que o Mário Quintana está dentro desse patamar. O adolescente Mário Quintana. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente as folhas contam-me um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. É exatamente isso, né? A gente percebe que os adolescentes, eles sentem muito medo, muita angústia, muita frustração, e eles não conseguem lidar com os seus sentimentos de uma forma saudável, porque muitas vezes eles não conseguem compreender o que eles estão sentindo. Então, tem hora que essa ambivalência, ela cria uma catástrofe nas estruturas psíquicas, porque a vida é nova. E essa vida nova, ela anda nua, como se fosse um segundo nascimento mesmo. Os adolescentes, eles surgem para o mundo bem, digamos assim, sem nada, porque deixou-se a infância, iniciou-se uma fase nova, e como que essa fase nova vem com demandas, com dúvidas, com exigências, é um medo fascinante e fremente que a curiosidade causa. É tudo novo. Na verdade, a gente pode até fazer um link com o Foucault, na questão da filosofia, dizendo não existe o não dito, tudo já está e já foi dito. Se compararmos a adolescência com isso, não há nada extremamente de novo, mas tudo torna-se novo sob uma nova perspectiva. Então, o medo que ofusca a luz, né? É tanta luz e tantas trevas ao mesmo tempo. Essa ambivalência que leva a gente a pensar que a adolescência é um período que demanda um cuidado e uma empatia muito maior do que a gente pensa em ter, né? E se nós olharmos, né, a adolescência conforme o passar das gerações, nós vamos observar costumes diferentes, trajes, né, as roupas distintas, até o comportamento, mas
todos são adolescentes, né? Cada um no seu período, décadas de 50, 70, 90, né? Os adolescentes que outrora nós fomos, né? Que nós nos identificamos em algumas fotos. Isso é o passar das gerações. Toda e qualquer geração teve os seus adolescentes, mas sempre teve dificuldade em compreendê-los, em manifestar uma comunicação mais direta, mais clara dentro desse período. Então, quando nós observamos a relação da adolescência e da cultura, nós observamos também que a parte intrínseca dessa comunicação, ela tem falhas, né? Às vezes, há curtos-circuitos no decorrer dessa comunicação, porque são períodos diferentes, são gerações distintas, com ideais totalmente diversos, né? E isso vai se modificando conforme o passar do tempo, sim, que é natural, o percurso da vida. Os desejos de revolucionar o mundo, os desejos de estar em contato com os ídolos, que são agora as novas referências de vida, a vontade de reformular o mundo, de ter uma nova perspectiva de posição, de fala, de tudo, querer ter a força para mudar, né? E às vezes não conseguir. E essa troca, né, essa relação social que outrora tínhamos um pouco mais forte, hoje em dia ela é afetada drasticamente pelas redes sociais, que nos causam um malefício gigantesco, principalmente quando estamos falando de crianças e adolescentes. Aí também temos uma questão da estrutura biológica, que também fala da maturação cerebral, que não está pronta para receber tantas comunicações, uma demanda de informações tão grande, tão forte, tão devastadora, na verdade, né? Então, nós perdemos aquele espaço, vamos vendo se perder aos poucos, de forma gradativa, um espaço de comunicação social para uma comunicação individual. E esse é o perigo, no caso da adolescência, em ficar na sua própria bolha. Por mais que tenha 5, 10 mil seguidores, 20 mil amigos, não é uma relação real, uma relação virtual que está propícia a cyberbullying, por exemplo, que está vulnerável à pedofilia, a discursos de ódio, a fake news e a coisas que são tóxicas, a positividade tóxica que a gente fala tanto, né? E essa geração está sendo, sim, precursora de uma tecnologia de ponto muito maior do que, por exemplo, a minha, do lugar da minha fala, ou de demais pessoas, porque a velocidade de comunicação, ela é muito maior do que nós tínhamos antes. Embora a tecnologia sempre existiu. É bom ressaltar essa parte, porque quando nós falamos em tecnologia, muitas vezes nós pensamos apenas na tecnologia digital, e ela existe desde os primórdios da humanidade. Exemplos tais como a pedra, né, quando lascava-se a pedra para utilizar como uma arma, isso já era um exemplo de tecnologia. O papiro, o pergaminho, a escrita, né, são tecnologias da comunicação também. Mas a velocidade de processamento de dados que eles possuem hoje é maior e é descomunal. Então, eles estão inseridos em mundos que são solitários e que são interligados ao mesmo tempo. Por isso que a gente percebe que a força, né, da comunicação, às vezes, se dá de uma forma fragmentada, descontextualizada e que causa angústia, que causa uma pressão ainda maior. Então, a adolescência, ela vem passando por períodos de mudanças e vai continuar passando, porque isto é natural. Como Heráclito falava, né, as águas de um rio nunca são as mesmas, né, o curso das águas de um rio nunca é o mesmo, assim, porque ele sempre está em modificação, sempre está em constante transformação. E se nós avaliarmos sobre essa questão de transformação, cabe muito bem adentrarmos um pouquinho, de forma bem rápida e
assim, uma síntese, sob a perspectiva psicanalítica de Arminda Aberasturi e Maurício Nobel, que foram dois psicanalistas muito implicados na clínica do adolescente. E eles verificaram a importância de 3 lutos na fase da adolescência: o luto do corpo infantil, o luto da identidade infantil e o luto dos pais na infância. Não que estes lutos tenham que ocorrer nesta forma linear e, ao mesmo tempo, como se tivesse um cronograma rígido a seguir, né? Nós sabemos que não se trata dessa situação, mas tem uma certa linearidade, porque se pensarmos que o luto do corpo infantil compreende a parte biológica, né, que o adolescente já percebe pelas suas questões biológicas que já há o crescimento, né, de pelos na região pubiana, a menstruação, a ejaculação, há também a questão do hormônio, das vozes, né, que se modificam, dos corpos que vão pegando novos formatos, enfim, isso já é um procedimento físico que vai ocorrendo, uma transformação, e assim, vital, não tem como separar, né. Então, não há como dissociar isso com uma primeira parte, por exemplo, a identificação externa das coisas que estão ocorrendo. E dentro dessa identificação externa, vem os conflitos internos do luto da identidade infantil, porque já não é mais aquela criança que outrora era. E passa a haver uma nova situação, uma nova demanda, e não consegue compreender a velocidade pelo qual essa mudança vai passando. E aí que vai entrando o conflito, e vai entrando os anseios, as angústias, né, os traumas, as dificuldades de lidar o que está acontecendo dentro de si e com o mundo. E também dentro dessa perspectiva, dessa tríade, né, para concluir essa questão dos lutos, a visão diferente que tinha dos pais, porque os pais na infância recebem um modelo de inspiração. Já na adolescência, não. O que os pais ensinaram passa a ser questionado, passa a ser analisado. Mas será que é tudo isso? Será que eles deveriam ter passado essas informações? Por que é que eu me inspirei tanto neles? Então, passa a se questionar o porquê do luto, né? Assim, porque dos pais estarem sendo vistos de uma forma diferente, distinta. E quando nós avaliamos, né, sobre essa questão dos lutos, nós também podemos pensar com relação ao link da nossa aula de hoje, né, que a adolescência é um segundo nascimento, porque o nascimento é um trauma, ele é o nosso primeiro trauma que a gente vivencia no mundo. E Otto Rank, né, que foi um psicanalista muito importante também, porque vai nos dar uma contribuição essencial, ele passa para a gente a importância de olharmos para o nascimento com uma perspectiva de dificuldade, uma perspectiva de resiliência, de trauma propriamente dito, né? Eu vou ler o trecho e depois eu vou abordar um pouco dentro dessa perspectiva por ser muito rica. Somos expulsos violentamente da bem-aventurança uterina, ameaçados de asfixia ao longo do caminho. Nossas vidas são dedicadas a encontrar essa felicidade novamente, adaptando o mundo-mãe a nós mesmos ou vice-versa. Reprimimos o trauma do nascimento e a memória pré-natal da bem-aventurança, mas representamos ambos em todos os aspectos da vida e da morte. Estamos ancorados à vida em grande parte pela ansiedade, literalmente, de tirar o fôlego que impede a regressão a um estado de inconsciência fetal, por um lado, ou o suicídio, por outro. A vida é difícil, e os períodos anteriores e posteriores são infinitamente melhores, mas estamos presos em nosso status humano, meio animal, meio divino. Estamos presos, e a ansiedade nos impede de simplesmente sair. Então, é um trecho que nos mostra uma perspectiva brutal sobre o nascimento.
Se pensarmos na concepção de vida intrauterina, podemos fazer uma alusão de que realmente era um tempo, digamos, mais confortável e mais seguro. Mas isto não significa que não era ileso de passar por traumas e dificuldades, haja vista que todas as coisas que acontecem no período intrauterino ficam no nosso inconsciente e são levados para a eternidade, né? Ao percurso todo do ser humano vai ser reverberado. A criança, ela se encontra no adulto, ela reverbera no adulto. Porém, na vida intrauterina, nós não temos uma vida tão desconfortável, por exemplo, quando encontramos ao nascer. Em outras palavras, né? Quando nascemos, automaticamente precisamos desenvolver os pulmões. E para respirar pelos pulmões, há uma dor insuportável. Nós não lembramos disso porque está recalcado, mas assim, é um sofrimento, é uma angústia. Você sair de um lugar que tinha uma temperatura adequada, ambiente para todos os segmentos da vida, que tinha um certo conforto, não tinha tanta luminosidade, para depois chegar num ambiente com muita luz, com muita dor, com muito frio, muito barulho, muita coisa diferente. Então, o nascimento já é um trauma do qual nós não vamos conseguir nos livrar. Ele faz parte da nossa essência, ele está dentro do nosso status humano. Só que o nascimento da adolescência trata-se de outro trauma. Ele pode ser, sim, considerado um segundo nascimento, porque é difícil tal como o primeiro da infância. E pode ser, por um lado, aquela alegria gigantesca que uma euforia pode causar, mas também pode ser, por exemplo, o trauma que um suicídio causa. O Brasil, ele tem um índice muito grande de suicídios para os adolescentes. E nós temos dificuldade em falar desse tema. Ele é delicado, ele é sensível, ele é complexo, e as pessoas têm medo de abordar, têm medo de ouvir, de falar, porque nos causa uma angústia que não conseguimos lidar. Então, quando nós vamos nos adaptando a esse mundo mãe que Otto Rank fala, né, ou esse mundo mãe vai adaptando a nós, vice-versa, nós vamos reprimindo esses traumas, nós vamos deixando de viver, né, uma vida ligada só pelo id. Isso é até bom, porque se o id regesse tudo, não estaríamos aqui para contar nenhuma vírgula. Mas também há uma exigência gigantesca do superego, né, e que vai batendo com o nosso ego, vai criando conflitos no nosso ego. Isso é algo que a gente precisa lembrar, né? A vida é difícil, e os períodos anteriores e posteriores são infinitamente melhores. Essa ambivalência que ele diz, e nós vamos caminhar nesse trajeto, nesse percurso, meio animal, meio divino, porque estamos presos nessa condição, nessa ambivalência. E os demais slides, eles vão adentrar com mais ênfase, com um foco maior nesse tratado dos adolescentes. Eu considero a causa dos adolescentes, a Françoise Doutor, como se fosse algo assim obrigatório nos dias atuais, porque ela teve uma sensibilidade em enxergar a voz do adolescente, ouvir a voz do adolescente, sentir a voz do adolescente. Então é um livro que nos causa uma sinestesia, porque ele, por mais que tenha sido escrito no início do século XX, ele reverbera nos dias atuais, porque ele é atemporal. E foi a última obra da Françoise Doutor, porque ela escreveu este livro nos seus últimos dias de vida e dedicou-se a ele
com muita, muita força de vontade, porque ela havia feito a causa das crianças, e ela não queria deixar os adolescentes de lado. Isso mostra o quanto um psicanalista se doa na causa da saúde mental, e mais especificamente, na causa de um período tão específico do desenvolvimento humano que pouco se fala. Se hoje já temos uma dificuldade em encontrar pessoas que discursam a respeito da adolescência dentro de uma perspectiva psicanalítica, imagine no início do século XX. E por isso que vem essa questão, por que encarar a adolescência como um segundo nascimento? No início do livro, né, temos no prólogo algumas frases bem importantes, que condizem, que fazem alusão ao que eu disse anteriormente. Nascer é morrer, e morrer é nascer. Morte para a infância. Aqui nós podemos ver que há a coexistência da pulsão de vida e da pulsão de morte, que Freud tanto nos fala. Não há pulsão de vida sem pulsão de morte e vice-versa. Elas estão intrinsecamente ligadas e tá tudo bem. Nós não podemos imaginar que poderíamos pensar só na pulsão de vida, que a pulsão de morte, ela nos faz mal, muito pelo contrário. Às vezes nós temos que ter a pulsão de morte para relembrar a pulsão de vida que há em nós, como uma semente que necessita germinar em solo fértil. Mas nós temos que entender também que além de Eros e Thanatos, né, seguindo numa perspectiva da mitologia, nós temos a morte para a infância. Inconscientemente nós vamos nos adentrar para este luto do corpo infantil, luto do período da infância, para seguir uma nova caminhada. E se nós lembrarmos do período da infância, do trauma, do nascimento, né, que o Otto Rank falou, dos slides anteriores, nós não tínhamos a linguagem para nos comunicar como tivemos e como temos, por exemplo, na adolescência. Então, Lacan também dizia isso, né, que o sujeito ele se constitui pela linguagem, e o bebê não tem uma linguagem propriamente dita, com a coerência, com a coesão adequada para se comunicar. Ele vai fazer isso através de gritos, balbucios, grunhidos, mas não uma linguagem que seja plausível para que todos possam compreender. Então, o que ocorre? Na adolescência, essa linguagem já existe e ela passa a se ressignificar. Ela deixa de ter a concepção que tinha outrora e passa a ter uma nova. Então, é uma morte, é uma nova visão, é um novo nascimento. Por isso que a gente pode fazer um link com a obra O Grito, do Edvard Munch, porque quando nós observamos o segundo nascimento da adolescência, ele é catastrófico, simplesmente desastroso. A adolescência pode ser considerada um segundo nascimento, visto que o jovem encara o sofrimento de um purgatório nesse período crítico do desenvolvimento humano. Aqui nós vemos a pessoa que grita, e que consegue gritar. Quantos adolescentes não conseguem gritar? Quanto silêncio para uma dor imensurável. Quando nós vemos um adolescente dizendo, eu não tenho mais vontade de viver, muitas vezes a gente nem pensa em acionar o CVV, discar 188, conversar com os familiares, porque a gente não sabe nem o que fazer. Às vezes a gente não sabe nem o que pensar. É realmente um purgatório porque são muitas demandas psíquicas. E quando a sociedade diz que é um período de aborrecência, trata-se de uma questão pejorativa. Nós vamos desmerecendo um período do qual todos nós já fizemos parte ou faremos. Então, é um período
crítico, complicado, delicado, para uma nova perspectiva. É tudo novo e tudo velho ao mesmo tempo. É a sensação de ambivalência. Não é uma sensação tranquila, muito pelo contrário. Precisa do apoio da sociedade para ser vivido. Por isso que o conceito de adolescência, ele é pouco discutido ainda na sociedade. Nós conhecemos menos o adolescente do que a criança. Ainda que hoje a criança, ela está com um discurso muito visível, principalmente nas políticas públicas, né? Até mesmo na questão de processos terapêuticos e tudo mais, só que a adolescência não tem quase nada perto do que a criança já tem. Nós encontramos uma clínica da adolescência ainda nos seus primeiros passos, engatinhando. É lógico que hoje, em 2025, temos um compêndio de informações muitíssimo melhor do que tínhamos, por exemplo, em 2020 ou em 2014 e assim por diante. Por isso que há necessidade de continuarmos o estudo da adolescência, por conhecermos pouco a respeito do assunto. E quanto mais pessoas estiverem implicadas em conhecer o tema, em estudar a adolescência, melhor será para a humanidade. E quando nós falamos, né, do grupo etário dos adolescentes, nós tendemos a simplesmente isolar esses indivíduos como se fosse uma fase de passagem, de trânsito. E quando nós falamos, né, de fase de passagem, de trânsito, parece que segue algo linear, que tem o seu fluxo, que vai num sentido único, que tem uma via. Só que às vezes essa via, ela não é de mão única, é mão dupla. Ou então ela é interseccionada. Ou então ela vai ser totalmente em espiral, seja o que for. Porque não há uma linearidade no período da adolescência que a gente pode falar com começo, meio e fim que trata-se dessa forma. Tem muitas questões que devem ser analisadas, e por conta disso, nós entramos numa análise discursiva de uma gama de profissionais que se dedica para estudar esse período tão específico. Algumas pessoas tendem a classificar a adolescência como uma simples transição, como outrora já havia comentado, que é uma fase específica do desenvolvimento humano, então tem a ver com o crescimento. Os sociólogos, por exemplo, eles levam em consideração que os adolescentes, eles estão em atraso, porque eles prolongam a adolescência vivendo com os pais muito além da maioridade. Então, nós podemos pegar, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, que não se casou, não teve filhos, não está com uma perspectiva de trabalho, porque ainda não está procurando, convive com os pais, enfim, está dentro do seu conforto, do ninho com os pais. Alguns sociólogos dizem que essa é uma parte da adolescência em atraso, né, a adolescência tardia, que está ali, não teve o desenvolvimento necessário para desbravar o mundo afora. E alguns psicólogos veem que a adolescência é o último capítulo da história. Mas isso nós temos que pensar que dentro, né, do livro Da Causa dos Adolescentes, François Dolto, quando passou essas informações, ela estava falando a respeito do início do século XX, no contexto de vida dela. Hoje nós sabemos que muitos psicólogos já não estão mais falando que trata-se de um último capítulo da história, né? Então, quando nós analisamos uma perspectiva psicanalítica, especificamente de um psicanalista em questão, há que se abordar o contexto sócio-histórico do qual ele estava inserido para compreender o seu ponto de vista do momento. Agora, para François Dolto, a adolescência é uma fase de mutação. E eu gosto bastante dessa imagem porque a borboleta, ela nos revela essa metamorfose, né? Ela nos passa esse poder de transformação, de mutação.
Então, da lagarta, da crisálida, até a borboleta, há um período muito gigante de transformação. São muitas mudanças. E para que a borboleta possa alçar o seu voo da melhor forma possível, ela teve que passar por períodos de sofrimento. E os nossos adolescentes também passam por períodos de sofrimentos psíquicos estrondosos. O estado de adolescência, ele se prolonga de acordo com as projeções que os jovens recebem dos adultos e de acordo com o que a sociedade lhe impõe, como limites de exploração. Então, a sociedade é que limita a concepção do que nós temos como um adolescente. Então, é como se houvesse uma linha tênue dizendo, até aqui você pode, aqui você já não pode mais, por ser adolescente. Então, cada sociedade tem a sua concepção de adolescente, tem a sua visão, tem a sua perspectiva. E algumas frases que são ditas, elas podem causar um impacto muito negativo. Elas podem causar prejuízos na construção da alteridade dos adolescentes, tais como: você é muito criança, muito ignorante, não sabe de nada, deu fora. Então já é um limite. Olha, você não pode opinar. Você não tem capacidade para isso. Você é muito criança. Aí entra na ambivalência do luto da infância, como havia dito no início da aula aberta. Mas se eu sou, mas por quê? Aí fica questionando, eu sou criança para isso, mas para outras coisas não? Então, já tem essa perspectiva negativa, e a palavra ignorante por si só, ela tem um, uma carga semântica muito pesada. Quando nós falamos em ignorante, nós não temos uma concepção positiva acerca desse léxico, porque ele causa uma aversão em primeiro momento, né? Você já tem idade para entender o que é certo e o que é errado. Então, a gente já tira, né, assim, num primeiro momento, você não pode participar, porque você é criança, mas depois sai desse conforto e vem para outra zona de conforto entre aspas, porque isso é uma ironia. Você já tem idade para entender que o que você está fazendo está errado, porque é que você fez aquilo que eu pedi que não era para fazer. Então, uma hora é muito criança, outra hora tem idade certa para entender. É nesse momento que o próprio adolescente se sente no olho do furacão, se sente perdido, um peixe fora d'água, sem rumo, sem orientação plausível para se direcionar nas próximas atitudes. E quando se diz, né, deixe de ser criança, é como se invalidasse todo e qualquer sentimento que qualquer pessoa tem. Porque a nossa infância, se nós pensarmos numa perspectiva psicanalítica, ela nunca está separada do nosso dia a dia. No setting analítico, por exemplo, quando nós escutamos um adolescente falar, ele vai reportar muitas coisas da sua infância para a gente. O adulto faz isso, o idoso faz isso. Então, como que a gente pode deixar de ser criança se a criança não sai de si, se ela não sai do nosso inconsciente? Muitos traumas que vivemos hoje são oriundos da fase infantil. Então, é algo que a gente tem que pensar com muito cuidado. Em nossa sociedade, os jovens não são ajudados, porque não existe equivalente dos ritos de iniciação que marcavam esse tempo de ruptura, ou seja, a nossa sociedade ocidental, ela não estabelece um rito de passagem da adolescência. Não se comemora, por exemplo, nas escolas, um dia do adolescente. Pense dia da família, dia da mãe, dia do pai, né, dia da mulher e assim por diante. Tem essas comemorações, né? Mas não tem algo específico, por exemplo, para se fazer uma passagem da infância para a adolescência. Então, a nossa sociedade invalida esse rito de iniciação. Quando nós observamos alguns costumes de povos originários, por exemplo, a festa da menina moça, que ocorre lá no Maranhão, nós observamos uma reafirmação da identidade cultural dos Guajajara.
E essa festividade, ela tem início no pôr do sol, quando as meninas moças são apresentadas usando, né, ornamentos e características, pinturas de genipapo. Então elas vão trajadas especificamente para esse evento, para essa solenidade. E durante o ritual, as mulheres e os participantes cantam e dançam. E tudo é uma grande festa. Então veja que tem um ritual de passagem que é validado pela comunidade e que deixa as meninas numa posição de status maior, numa posição, num patamar acima, que naquele momento o protagonismo é delas, o objetivo maior é delas, porque é um objetivo de reafirmar a identidade cultural dos povos indígenas, Guajajara, em um momento especial para as jovens mulheres da aldeia, pois a partir deste instante, elas serão vistas como mulheres da aldeia e não mais apenas como adolescentes. Então, eles não desprezam a adolescência, muito pelo contrário, eles mostram que, a partir deste momento, você está sendo considerada como mulher, deixou de ser adolescente. E isso, na nossa sociedade, nós não temos. Entregues a si mesmos, os jovens de hoje não são mais levados em conjunto e solidariamente de uma margem para outra. Eles mesmos devem se dar esse direito de passagem, e isso requer deles uma conduta de risco. Você não pode participar desse assunto, você é criança demais. Mas você já não entendeu que você tinha que fazer isso? Você tem idade para entender. Olha que campo perigoso que os adolescentes se encontram. Nesse limiar, nessa transição de discursos que são extremistas. Não há um equilíbrio, por exemplo, pegando a concepção da virtude aristotélica, não há o meio ponto. Há os extremos. Então a balança nunca fica igual. Porque ou a gente taxa os adolescentes de muito criança, ou taxa de específico para compreender o momento que vive, e esquece que não preparamos e não damos condição suficiente para que eles cresçam de uma forma madura, da melhor forma possível, né? Porque o córtex pré-frontal, ele está em desenvolvimento. Ele está cada vez mais aprendendo a tomada de decisões, as questões biológicas mesmo, para o comportamento e também para o psiquismo. Portanto, nesse limiar da adolescência, nós começamos a ver que há uma segunda vida imaginária, porque, como o François Doutor muito bem disse, ao chegar à adolescência, esse imaginário exterior há de provocar o jovem a dizer que quer sair. É como se ele quisesse sair do ovo, sair de sua bolha para o mundo, né? Um novo nascimento. Quer ir medir, por assim dizer, essa discriminação que fez entre o imaginário e a realidade. Então, passa, né, todo aquele período da infância, do período pré-operatório, do período do sincretismo, do faz de conta, e começa a ver que aquela vida de imaginação já não existe mais. Agora é uma realidade nua e crua, que se dirige com uma força violenta, como uma enxurrada. Os pais deixam de ser os modelos. Então, os pais, né, o estreito familiar, né, pai, mãe, irmãos, irmãs, eles deixam de ser a primeira vida imaginária. E eles passam a ficar em segundo plano. Não é que os adolescentes deixem de amar os seus pais, deixa de colocar os seus progenitores em primeiro lugar. E quando eu falo de pais, eu não estou especificamente dizendo e validando a posição só de pai e mãe, é quem ocupa a posição de pai, quem ocupa a posição de mãe, o cuidador desse adolescente. Não podemos imaginar que isso é uma fase específica só, por exemplo, de uma estrutura nuclear familiar. Não. Uma estrutura de mosaico também.
né, uma concepção familiar contemporânea para quem exerce a função paterna, a função materna, dentro dessa validade. Então, os adolescentes, eles não veem mais os pais como modelos, mas como algo que serviu de modelo e já não mais é atrativo para o atual momento que se encontram, para a atual circunstância. Por isso que ele se distancia e passa a ter novos ídolos, ídolos de futebol, ídolos de música, ídolos religiosos, ídolos políticos, sejam eles quais forem, novos modelos para se inspirar. E aqui eu faço uma ressalva: se inspirar na forma positiva ou negativa. Depende de todo um contexto do qual o adolescente está inserido. Quais são os modelos de inspiração que eles passam a ter, passam a validar, né? Então, o jovem sai da adolescência quando essa angústia, né, ela deixa de ser tão forte quando os pais validam esse período. A Françoise Doutor, ela fala isso no seu livro, que ela até diz: eu sou até um pouco dura nessa colocação, porque os pais não estão preparados para ouvir esse tipo de informação, dizendo que os adolescentes conseguem ter uma vida mais saudável se eles também permitirem essa transição. Porque os próprios pais, muitas vezes, não se dão conta de que estão, muitas vezes, cercando seus filhos, que estão sufocando, que estão limitando. Se eles possuem uma concepção mais aberta, mais abrangente, isso pode acontecer. Isso pode passar de uma forma um pouco mais tranquila. E se para o contexto do Freud, nós falamos, né, do complexo de Édipo, hoje, por exemplo, nós não podemos deixar de falar no narcisismo, principalmente no período da adolescência. E quando a gente fala de narcisismo, tem que tomar um certo cuidado com o que a palavra quer transmitir, porque há um desvio de interpretação do mesmo. Então, quando fala, é narcisista demais, essa pessoa, às vezes tem um tom pejorativo aí que foge do conceito narcisista da psicanálise. E aqui a Françoise Doutor explica muito bem essa questão do narcisismo da adolescência. Será que é um risco ou uma tentação, né? E se precisamente hoje existe uma incidência maior de desespero entre os adolescentes, como se diz, por fugas ao imaginário da droga, ou então ao imaginário da morte, o suicídio? Penso que é porque eles faltam ritos de passagem que os adultos decretam. A partir de agora, você merece ser reconhecido. Você é uma pessoa de valor. Eles não têm pontos de referência claros dados pela sociedade que lhes permitam ser encorajados a assumirem um risco, porque são esperados do outro lado do rio. Então, o que a gente vê aqui? Esse risco e tentação no mesmo limiar, porque são fugas através da droga, das redes sociais, né, de diversas situações, mas também a fuga do suicídio, porque falta uma instrução, falta um direcionamento dos adultos, dos responsáveis, dos cuidadores, para dizer exatamente: a partir de agora, você é uma pessoa de valor. Olha, a partir de agora, você tem voz, você é validado, você pode ser ouvido, você é um cidadão, você é digno de respeito. Então, falta essa validação social que, de certa forma, também tem uma validação moral e psíquica, né? E quando nós falamos dentro dessa validação psíquica da condição juvenil, da condição do adolescente, temos que lembrar que até o final do século XVIII, isso com o Philippe Arrier, né, os estudantes, eles ainda eram classificados como crianças, e detalhe, até os 25 ou mesmo 30 anos, uma criança, uma pessoa, perdão, era considerada como criança, era chamado de criança, na verdade.
era chamado de criança, né? Isso, na corte, a gente também tem a mesma situação, porque os infantes, quando estavam no seu período de regência, né, até subirem ao trono, eles também eram invalidados, politicamente falando. Então, no campo, as pessoas também eram crianças até 18 anos. Então, a gente observa aqui que a concepção da palavra adolescente nem era cogitada naquela época, nem havia essa possibilidade, mas até 30 anos podia ser chamado de criança. E agora vale um parênteses para a gente falar numa questão etimológica da palavra infante. Infante vem do latim, e dentro dessa raiz linguística, a gente pode lembrar, infante significa aquele que não fala. Então, dentro dessa concepção, que não tem o seu lugar de fala, que não tem a sua posição, né? E se o adolescente está numa condição de criança, ele também está nessa condição de não falar. Isso é tão sério, porque vamos pensar na nossa questão hoje em dia. Os pediatras, eles cuidam das crianças, óbvio. Ainda há poucos pediatras, essa especialidade, ela é rara no nosso país. Mas os ebiatras, que são os médicos especializados dos adolescentes, que vão dos 10 aos 20 anos, são raríssimos. Até outubro de 2023, fez uma pesquisa, né, e cerca de 200 ebiatras pelo Brasil. E dentro, né, desse número tão pequeno e uma demanda tão grande, a gente percebe que se nem na área da ciência existe uma demanda, uma procura grande para a adolescência, imagine num contexto social para se colocar a adolescência como um período que nós temos que dar voz, que nós temos que ouvir. E há que se lembrar também que dia 25 dessa semana, né, 25 de novembro, os pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, eles fizeram uma pesquisa, eles divulgaram, perdão, uma pesquisa demonstrando que o cérebro, ele passa por 5 fases distintas ao longo da vida, e com mudanças drásticas, aos 9, 32, 66 e 83 anos. E agora, os pesquisadores de Cambridge, eles começaram a discursar e divulgar a informação que o cérebro permanece na fase adolescente até 30 anos. Então, olha a dialética, né, a intertextualidade com o período até o século XVIII. Até 30 anos, uma pessoa era chamada de criança. Hoje não se fala mais em criança, mas se fala em adolescente. Então, o córtex pré-frontal, que é a parte mais sublime do nosso cérebro, que está em transformação, só vai se desenvolver de uma forma madura aos 30, 32 anos. Então, olha quanto tempo há que se dispor para um desenvolvimento saudável. E nós estamos falando de adolescentes que com 17, 18 anos são pressionados a escolher a sua carreira para a vida inteira. São pressionados a fazer vestibular. São pressionados, por exemplo, a ajudar os pais numa situação de dificuldade financeira e precisam trabalhar para sustentar a família, por exemplo. Estamos falando de adolescentes que já são pais e mães, que têm que cuidar de crianças. Estamos falando de professores que acabam de se formar com 22, 23, 25 anos, adolescentes também que vão dar aulas para adolescentes. Então, nós temos que pensar nessa cultura, dessa concepção da adolescência, o quanto ela é complexa e delicada. Por isso que se falarmos que é um período banal, generalizando, estamos também dificultando um crescimento social. E aí, já concluindo para o término da aula aberta, eu pego um pouquinho da referência da mitologia de Sísifo. Eu não vou entrar na questão do contexto da mitologia em si, mas eu vou pegar um pouquinho do que o Albert Camus fez uma releitura filosófica dentro desse mito que a Françoise Dolto colocou
no seu texto. O adolescente viveria, na verdade, o que Camus chamava de o vivo decisivo. Ele deve continuamente recomeçar a tentar viver como se este período jamais tivesse de acabar. É a prova de Sísifo, da consciência enfiada num túnel. Então, ao mesmo tempo, ele acaba de levar a pedra, né, fazer um esforço gigantesco até o cume da montanha, para depois ver que todo aquele esforço deu-se em vão, porque a pedra cai novamente. E é uma coisa gigantesca, não tem fim, é um castigo interminável, né? Então, isso mostra que o adolescente, ele está nessa pulsão de vida e de morte, esse desejo constante. Aliás, o ser humano vive sempre com desejo. Porque se sem esse desejo, se o desejo se cessasse, acabaria também todas as pulsões, acabaria todas as questões que estaríamos buscando. Pensa, por exemplo, se acabássemos, se com um prato de comida acabássemos com a nossa fome e não tivéssemos mais a vontade de comer, não teríamos mais uma perspectiva de fazer pratos diferentes, experienciar comidas diferentes, situações diferentes. Então, acabei de preparar um doce de limão, agora ficou maravilhoso, quero preparar um doce de morango, e depois que preparo o doce de morango, vou preparar um doce de leite, e assim por diante. Sempre à procura de, sempre em contínuo recomeço, tentar viver como se esse período jamais tivesse de acabar. Então, o adolescente, ao mesmo tempo que não sabe o que quer quando acorda, vai achar que pode mudar o mundo antes de dormir. É a prova de Sísifo que a gente vê que ele não sabe onde termina esse túnel, ele não sabe onde termina esse caminho. O tempo da adolescência é todo ele entrecortado de imensas alegrias e sofrimentos, tão repentinos quanto passageiros. Ele conhece um humor oscilante e ininterrupto entre a depressão e a exaltação, entre altos e baixos no eletrocardiograma da vida, se me permitem essa metáfora, porque dentro dessa constituição de altos e baixos, desse humor oscilante, forma-se o adolescente. Por isso, né, concluindo uma reflexão que não tem conclusão, que só tem um leve parecer, porque é um assunto que demanda muitas discussões, deixo a minha contribuição para que nós, como psicanalistas, possamos ouvir, compreender, validar e assistir às angústias, às dores e aos sofrimentos psíquicos dos adolescentes. Dessa forma, poderemos construir espaços de fala para quem tem, muitas vezes, o grito silenciado pela sociedade. Que ao longo do percurso da jornada psicanalítica, tenhamos condições de desenvolver uma escuta empática, que sejamos implicados com a causa adolescente e que possamos fazer a diferença, a mínima diferença que seja, na vida de uma pessoa ou de mais, e que possamos compreender que sempre há tempo de aprendizado, sempre há tempo para se descobrir coisas novas e, sobretudo, se redescobrir. Quando estamos no setting analítico com o adolescente, temos que lembrar, já também passamos por essa fase, também fomos um adolescente. E quando ouvimos frases tais como, na minha época não era assim, na minha época eu não tinha esse mimimi todo. Naquela época você não tinha um espaço dedicado à escuta como se tem hoje, e que é pouco, mas se já é pouco hoje, imagine o que era atrás. Era quase nulo. Então, que tenhamos também humildade para compreender o incompreensível, muitas vezes. E as gerações vão mudando. E não há um saudosismo genuíno dizendo que antigamente era ótimo e hoje é péssimo.
antigamente também tinham suas dores, como se tem hoje. Toda e qualquer geração passou pelo amor e pela dor, e pela transformação. Não há um período revolucionário que mude o psiquismo humano e que nos transforme em uma nova situação. Mas há períodos na humanidade que nos fazem refletir sobre o momento em que estamos inseridos para projetarmos uma realidade um pouco melhor e compreendermos que as raízes que nos circundam também vieram dessa força, desse ciclo sem fim. Gratidão a todos. Muito obrigada pela aula, pela presença. Mariana, como é bom te ouvir. Mariana faz essa construção que eu acho importantíssima para a gente entender cultura, não apenas como entretenimento, mas como algo que atravessa o sujeito e causa transformação, né? E é uma transformação que vem de estruturas geracionais e tudo mais, né? Vem de não de agora, ela vem acompanhando a construção do próprio sujeito, né? E de como essas mudanças elas vão se dando, inclusive na extensão dessa adolescência, né? Hoje a gente fala de adolescentes assim, com 30 anos, e olhando para isso de uma forma biológica, mas também pensando isso num construto social. Então, eu acho super rica a maneira que a Mariana traz o conteúdo. Obrigado demais, Eu Mariana. que agradeço, Sandra. Eu vou abrir para vocês para vocês perguntarem alguma coisa, mas só fazer uma parte aqui super rápido. Lembrando que a gente está com as inscrições para pós-graduação Psicanálise e Adolescência, turma 2, começa agora em janeiro. No site, eu vou colocar aí no chat, você pode fazer o download das informações gerais, você pode fazer as inscrições, e aqui você tem todas as informações sobre o curso, tá? Então tem o que é o curso, para que ele se destina, que tipo de conteúdo vocês vão encontrar, como é que a gente vai explorar esses conteúdos riquíssimos da psicanálise e adolescência, pensando que a gente construiu essa pós com uma dinâmica moderna, com conteúdos assim inéditos, é uma provocação bastante íntima assim que a gente traz a respeito do sujeito contemporâneo, tá? Aqui vocês vão encontrar as disciplinas e a Mariana é a nossa docente da disciplina 6, Adolescência e Cultura, que se inicia agora. Aqui vocês também vão encontrar os diferenciais, vocês vão ter aulas ao vivo, ter uma comunidade para trocas, vai ter organização de teoria prática, mais a relação com o contemporâneo. Então, a gente traz a base clássica de Freud, mas costura isso com o contemporâneo. Tem também uma estrutura de suporte para dúvidas, caso necessário, junto aos docentes. A gente está trabalhando alguns descontos especiais, então, qualquer coisa, falem conosco. Você vai ter todo o suporte do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise e Adolescência, inclusive você vai trafegar em alguns lugares em que essa confluência do NEPA vai passar por pós, vai passar por curso de introdução à psicanálise e adolescência, vai passar pelo GPA, o Grupo de Psicanálise e Adolescência, e a gente pode produzir um texto no final com a possibilidade de publicação no site do NEPA. E aqui você vai conhecer todo mundo que está envolvido nisso, e seria muito legal ter vocês por lá, tá? Vou colocar o link no chat. Mas, pessoal, levantem as mãozinhas, fiquem à vontade, perguntem. Se vocês precisarem, estamos aí à disposição. O pessoal está tímido ou é sexta-feira? Eu acho que é porque é sexta-feira. Olha lá, levantou a mão. Fica à vontade, Diego. Nós não estamos te ouvindo, não sei se você está falando, Diego. Vamos aguardar um pouco. Deu um problema no microfone. Faz a pergunta aí pelo chat, Diego. Oi, consegue me ouvir? Ah, agora sim. Desculpa, deu um problema no microfone aqui que pedi autorização e eu não sabia que precisava. Faz parte, às vezes acontece.
Bom, primeiramente, obrigado pela palestra, achei maravilhoso, Mariana. Acho que foi muito enriquecedor o que tu trouxe. Acho que a referência, assim, dessa psicanalista é muito importante, assim, porque eu, particularmente, estou começando meu estágio clínico agora, eu faço psicologia, e eu vou começar meu estágio clínico, né, numa clínica de psicanálise. Eu quero trabalhar muito com adolescentes, então eu estava procurando referências de autores, né, e acho que essa psicanalista fechou bem, assim, com o que eu procuro, né, tu falou que é fundamental também, né. Mas, Mariana, eu queria saber, assim, tua opinião, falou um pouco sobre a questão do papel da cultura, né, enfim, dessa questão do jogo que a sociedade faz com o adolescente, pelo fato do adolescente ter que jogar com essas forças, assim, da sociedade, cumprir expectativas, mas o adolescente também quer ser ele mesmo, quer ser aceito, né, então tem todo esse jogo por trás, e recentemente saiu uma pesquisa, enfim, que circulou aí pelas redes sociais, eu acho que no Fantástico também saiu, sobre a solidão, né, a solidão que tem atingido principalmente crianças e adolescentes, né, e eu fico me perguntando muito, assim, sobre essa questão do vazio que tem chegado na clínica, né, e esse esvaziamento da vida dos adolescentes, e quanto mais os adolescentes têm chegado, assim, sem muita expectativa, com um olhar pessimista